O fim está próximo, várias catástrofes acontecendo, maremoto, chuvas torrenciais, calor em excesso, guerras. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Muitos de vocês mandaram muitas perguntas para mim, então eu conversei com meu mentor e é isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Seja bem-vindo, esse é o maior canal espírita do mundo. Não se esqueça de já deixar o seu like e se você quer receber boas vibrações que eu envio todas as noites, você só precisa escrever aí embaixo hashtag Espiritismo Raiz e você receberá assim. Obviamente é de graça também é o nosso aplicativo na Play Store e na Apple Store, Eduardo Sabag, o Espiritismo Raiz, e você encontra, que lá você vai receber uma vez por dia um recado do Anjo da Guarda, que embora seja aleatório, com certeza ele é encaminhado pelos bons espíritos para que você receba o recado certo todos os dias, né? Pessoal, o que está acontecendo aí, né? E outra coisa, não esquece de verificar se você realmente está seguindo o nosso canal, porque tem muita gente que reclama que o YouTube de repente tira, inclusive agora a monetização, o YouTube cancelou minha monetização, eu não entendo porquê, tudo bem também, porque nem era muito, e também eu gasto muito mais, né, com a minha equipe, mas acabou cancelando. Ativa também a notificação, muitas pessoas falam que não recebem a notificação. E pessoal, acontece o seguinte, né? O que está acontecendo no planeta? A gente tem visto aí, uma porrada de chuvas absurdas, como nunca foi visto, ondas de calor, guerras cada vez piorando em tudo quanto é lugar. E por que isso está acontecendo, tá? Primeiro, eu quero também deixar claro uma coisa. Não é tanto assim como as pessoas falam, né? Lembra que lá atrás, sei lá, um mês e meio atrás, eu fiz um vídeo falando sobre isso, quando estava no começo do conflito ali, Israel e o Hamas, eles nem tinham entrado na Palestina nem nada, eu falei, vai piorar e vai piorar muito. E por que isso tudo está acontecendo, né? Na realidade, tudo está acontecendo por conta do processo de regeneração que precisa entrar logo. Nós vivemos num planeta onde tem muita gente primitiva. E aí você acaba vendo o seguinte, se você parar para pensar, né? Esses dias eu estava conversando com um cara, ele estava me contando que na vizinhança dele a galera costuma matar gato e cachorro envenenado, dar paulada, umas coisas sem noção, assim. Então você percebe que mesmo entre nós, que temos uma cultura pacífica de boa, brasileiros, né? A gente convive com pessoas altamente primitivas. Você percebe por comentários na internet, às vezes comentários até racistas, tudo, você percebe isso, né? Então, nós estamos muito longe ainda de estarmos na regeneração. Vamos lembrar, o que quer dizer essa questão de regeneração, de prova e expiação, etc. Quer dizer que o nosso planeta ele está mudando de fase. Ele está passando de prova e expiações para regeneração. E quando isso acontecer, aquelas almas que não alcançaram um certo grau evolutivo serão levadas para outros planetas. Então, todas essas almas que estão envolvidas em conflitos de guerras, é claro que muitos ali estão sem ter intenção, vamos dizer, são obrigados, né? Por exemplo, a Rússia obrigou todo mundo a ir para a guerra. Você não tem opção, se você não aceitar, você é preso. Né? Você não tem opção ali. Então, nesses casos, tudo bem. Mas muitas dessas almas elas são altamente primitivas, elas vão ter que desencarnar porque elas já não são mais bem-vindas nesse nosso orbe e elas terão de ser levadas. E assim também tem outra questão, além dessa questão, embora essas coisas naturais que estão acontecendo, aquecimento global, blá blá blá, blá que estão falando, ele é muito grave, sim. Mas eu não acho, por exemplo, que o aquecimento global ele é responsável pelo que está acontecendo, porque na verdade o planeta ele vive em ciclos, né? Então a maior temperatura que alcançou no país foi em 2005, no Piauí, se não me engano, e a maior, por exemplo, como outro exemplo, a maior temperatura da história que alcançou em São Paulo foi em 2014. Então isso demonstra que o que a gente está vivendo agora não é algo muito diferente do que a gente já vivenciou há uns tempos atrás. Claro que quando está passando por ciclos assim, as coisas pioram. Então é óbvio, se está esquentando muito num lugar, pode faltar chuva em outro, e se falta chuva em um lugar, sobra no outro. Infelizmente aquelas coisas horríveis que estão acontecendo em Santa Catarina, por exemplo, uma porrada de gente debaixo d'água, cidades que eu conheço maravilhosas que estão sofrendo muito. Também na Amazonas está faltando chuva pra caramba. Então essas coisas elas são desequilíbrios
que, claro, eles acontecem por conta da natureza. Óbvio que o aquecimento global atrapalha um pouco alguma coisa, mas eu acho que esses daí são ciclos naturais mesmo, que ocorrem, né, dependendo de coisas que acontecem. Claro que isso é programado com o plano superior também para que as pessoas espiem. Então, além daqueles espíritos primitivos, até fiz um vídeo recentemente falando sobre o preconceito que existe no planeta inteiro. O planeta inteiro tem preconceito. O Brasil tem muito pouco preconceito perto dos outros países. Isso é verdade. Eu sei porque eu viajo o mundo inteiro e eu vejo as coisas que acontecem. E não existe só preconceito com preto, com branco. Existe todo tipo de preconceito. Como eu já falei, né, que nos Estados Unidos você vê muito preconceito por parte de brancos com latinos, pretos com brancos, e etc, etc. Em tudo quanto é lugar e no resto do planeta também. Russos são racistas, ucranianos são racistas, europeus de forma geral são racistas. Então você percebe o quê? Que nós ainda estamos vivendo com uma porrada de pessoas primitivas, muito mais primitivas do que evoluídas, muito mais perto da prova e expiação do que da regeneração. Entretanto, também existem aquelas pessoas boas e que estão prontas para entrar na regeneração, mas elas têm débitos. Então, para essas pessoas, as catástrofes vão acontecer, os problemas vão acontecer, como, por exemplo, o que está acontecendo em Santa Catarina. Então, vamos dizer, e o que está acontecendo em Manaus? Eu estou falando desses dois pontos que são os pontos mais específicos que as coisas ruins estão acontecendo. Mas o Brasil inteiro está sendo afetado, não só o Brasil, tá? Essa semana em Dubai, teve enchentes absurdas lá. Isso está acontecendo no planeta inteiro. Mas o que eu quero dizer assim, o cara já está aqui no planeta Terra, já está evoluído para se manter na regeneração, mas ele ainda tem expiações. E aí vem Covid, aí vem chuvas absurdas, vem terremotos em alguns lugares. Essas catástrofes, elas servem para fazer com que as pessoas paguem as suas expiações. E a gente sabe que essas catástrofes, elas são um pouco seletivas. E como que funciona isso? Porque fica parecendo assim, pô, então todo mundo tem expiação? Não necessariamente. Vamos supor o que aconteceu com o tsunami, né? Naquele dia que ocorreu o tsunami, muitas pessoas que moravam lá tinham se mudado um mês atrás, ou estavam em outro lugar naquele dia, né? Foram passar férias em outras cidades e não foram afetadas, pessoas que tecnicamente seriam afetadas porque estavam habitando aquele local um mês antes, uma semana antes, um dia antes. Opa, peraí, caiu o microfone, deixa eu arrumar, caiu. E por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa não precisa passar por isso, ela vai ser dispensada. O anjo da guarda dela vai tirar lá de lá, vamos dizer assim. Todo o plano superior, todos os espíritos trabalham, todos os anjos da guarda sabiam que isso ia acontecer. E cada um cuidou do seu encarnado para ele passar o que ele precisava passar. São processos administrativos. Então o que acontece? Ele chegou lá e falou, bom, o meu tutor, o meu assistido, vamos chamar o meu assistido, né? O meu assistido, ele precisa passar por essa expiação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar que ele seja prejudicado ali na Indonésia, no tsunami. E ele vai perder casa, ele vai perder emprego, ele vai perder tudo. Ele vai perder filho, ele vai perder essas coisas. Então, ele faz com que o cara mude para lá 2 anos antes, 1 ano antes, 1 mês antes, ou nasça lá, por exemplo, né? Mas a gente sabe que as expiações funcionam da seguinte forma. Existe uma certa ilusão que você faz e você recebe na mesma moeda. Isso acontece, sim. Acontece bastante. Então aquele que mata pela espada, morre pela espada, né? Jesus mesmo fala isso quando Pedro corta a orelha do soldado que ia o prender. Isso acontece, você está falando da expiação, óbvio. Então toda vez que você comete uma falta ferindo uma lei de Deus, você necessariamente tem que pagar por aquela falta. Tem a parte do arrependimento, tem a parte que você pode trocar por boas ações, claro, mas tem uma boa parte que você não consegue trocar, que você vai ter que se lascar, e faz parte mesmo. Até Chico Xavier teve expiações, Chico Xavier sofreu um monte, ficou cego, teve angina, foi perseguido, né? Se Chico Xavier teve expiações, imagina a gente, né? Imagina eu, pelo menos não sei vocês, porque não sei se eu estou falando com o Chico Xavier aí do outro lado, mas de fato isso acontece. Então, existe essa tabela, vamos dizer assim. Os espíritos têm as expiações, as pessoas têm as expiações. Quando dá para ser pago da mesma forma, ele vai ser pago da mesma forma. Por exemplo, um que abusava sexualmente vai ser abusado, isso acontece. Entretanto,
Quando não dá para ser pago, porque é muito complicado, é muita coisa, tem coisas que são, por exemplo, sei lá, o cara vai ser atropelado por uma charrete. Não existe mais charrete hoje em dia, pelo menos do jeito que era antes. Então ele vai ter outra expiação, ele vai ser, por exemplo, atropelado por um carro. Ou, por exemplo, aquele que esfaqueava as pessoas. Às vezes ele mora num lugar que vai ser difícil de alguém esfaquear ele. Então ele vai ter um câncer no intestino, onde ele esfaqueou uma pessoa. Isso acontece dessa forma. Então existe uma tabela que o plano superior, sei lá como que eles calculam isso, e essa tabela é proporcional. Então não é que todo mundo que morreu na Boate Kiss necessariamente foi lá e colocou fogo em alguém dentro de uma balada, porque nem tinha balada antes, ou nem tinha isso. Mas fez algo de penalidade compatível para ter que passar por aquilo. É assim que funcionam as expiações. E aí você vai passando pelos processos, né? E vai se depurando. Então o que acontece? Está cheio de pessoas evoluídas, pessoas do bem, por exemplo, que moram lá em Manaus e que estão passando perrengue, porque tá tendo, não tá faltando água, não tá tendo chuva, ou pessoas que nasceram em locais onde estão tendo diversos problemas. E isso não quer dizer que a pessoa é ruim e tem que desencarnar. Por isso eu quis fazer esse vídeo, aliás, por causa da regeneração e pau. Claro que não. Quer dizer que ela tem uma expiação grande e ela tem que pagá-la logo para poder seguir para a regeneração. Então nós estamos nos últimos momentos, e durante esse período dos últimos momentos vão acontecer catástrofes, vão acontecer problemas, vão acontecer guerras. Agora, é claro, a gente sabe, a gente percebe, né, que é que eu não gosto de falar politicamente desse ou daquele país, porque eu não quero perder seguidor por causa disso. Pouco me importa isso, porque a gente sabe que as coisas estão acontecendo da forma que Deus quer. O que importa é a gente seguir realmente a espiritualidade. Mas a gente sabe que nessas guerras existem espíritos muito atrasados de ambos os lados. Se você parar para analisar, né? Mesmo a Europa, por exemplo, extremamente preconceituosa. Oriente Médio, cheio de ditaduras. Quantas ditaduras a gente não tem no planeta? Uma porrada. Na verdade, tem um cálculo que eles dizem que a maioria da população vive sob uma ditadura. Então, olhem só, como a gente está num planeta primitivo ainda, né? A ditadura é onde um governante manda, dá ordens, executa pessoas sem nenhum tipo de julgamento, coisa e tal. E a outra maioria está sobre o Ocidente, que também é péssimo pra caramba. Claro que não é tão ruim como a ditadura, mas está cheio de coisa absurda acontecendo, né? A turma da lacração hoje está acabando com o nosso planeta, está perseguindo pessoas e blá 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 blá. Então, assim, estão deturpando todos os valores morais. Aí a gente tem esse pipoquinho, essas coisas absurdas, né, que induz crianças ao erro, coisa e tal, que a gente já sabe, né? Mas assim, se você parar para olhar o panorama, você vai ver que nós estamos realmente ainda ferrados. Mas esse é o fim de um ciclo que em breve iniciará o outro ciclo. E como que isso vai acontecer? Como que essa mudança vai ocorrer? Essa mudança vai ocorrer com pessoas desencarnando, pessoas atrasadas encarnando e não voltando a reencarnar mais aqui, e pessoas evoluídas reencarnando, vindo de outros orbes, trazendo sua consciência, sua evolução espiritual, os seus conhecimentos em vários setores, né? E principalmente a sua moralidade. Então isso vai se dar pela simples troca de alma, pela substituição no planeta. Então vamos imaginar aquela coisa que eu sempre falo, né? Nós temos aqui uma sala. Nessa sala tem lâmpadas de 5 watts e 10 watts. O que eles estão fazendo é tirando as lâmpadas de 5 watts e colocando lâmpadas de 5 watts. Isso vai iluminar muito mais a sala de uma forma geral. Então esses espíritos, como eu sempre falo isso, eu já cansei de falar isso nos vídeos. Pô, quem não conhece alguma criança na família que é extremamente evoluída e inteligente, que dá lição de moral, que você vê que tem consciência, tudo, ainda estão reencarnando uns capetinhas, sim, ainda estão, né? Mas a gente sabe que esses espíritos evoluídos já estão reencarnando em massa no nosso planeta. Isso quer dizer o quê? Que daqui a 20 anos, por mais que a nossa perspectiva seja terrível, porque a gente está vendo as coisas piorarem, o fato dessas almas super evoluídas estarem reencarnando nesse planeta demonstram que daqui a 15, 20 anos, esses que farão a sociedade, esses que serão os políticos futuros, os professores, as pessoas que vão trabalhar em todos os lugares, enfermeiro, médico, gari, engenheiro, pedreiro, esses que farão a sociedade, farão de uma forma muito mais justa.
em todos os âmbitos, né? Em todos os aspectos, porque eles trarão esse conhecimento, essa moralidade. Isso será o suficiente para que haja uma mudança brusca. Hoje em dia, na perspectiva que nós estamos hoje, se você parar para observar a política no Brasil, independente do seu partido político, ele só piorou. E isso não só no Brasil. Pouquíssimos lugares nos últimos anos melhoraram. A gente está vendo uma crise mundial em todos os aspectos, mas principalmente eu vejo que moral, né? Principalmente moral. Então nós estamos vendo que está tudo sendo deturpado, coisa e tal. E onde não está sendo deturpado, você tem uma ditadura que executa pessoas a troco do que eles acham que é o certo. Então, assim, isso tudo vai cair. E ele vai cair dessa forma, pela substituição de almas, pela reencarnação de almas evoluídas. E aí que entra o papel do Espiritismo nesse processo, né? Como Jesus fala no Evangelho de João, que ele vai enviar o Consolador Prometido, e esse Consolador Prometido vai ajudar a mudar o mundo, né? Vai fazer com que isso aconteça. O Espiritismo é a doutrina, é a religião que essas almas vão mais se adaptar. Porque se você acha que uma alma super evoluída vai se dar bem com religiões que não têm sentido ou que pregam que as questões materiais vêm antes das questões espirituais, e aí eu não estou dizendo só de dinheiro, estou dizendo de todas as formas em geral, né? Que símbolos, rezas, coisas materiais, isso que eu estou querendo dizer, estão acima da reforma íntima, né? E não é o certo, a gente sabe que não é o certo. Então, essas crianças que hoje são crianças, elas vão crescer, elas vão buscar a espiritualidade, porque nesses planetas evoluídos eles já têm a espiritualidade como padrão, né? Então elas não vão aceitar religiões nada a ver, elas vão buscar algo muito maior, e esse algo muito maior é o Espiritismo. Então o que a gente faz hoje, de trabalhar para propagar a doutrina espírita, criando conteúdo, e não só eu, como vários outros, e o que vocês fazem, por exemplo, de consumir esse conteúdo, assistir vídeo, etc., ler livros, deixar like, isso é importante pra caramba, compartilhar é importante pra caramba. Isso vai ajudar muito essas crianças a conhecerem o Espiritismo. Não como crianças, né? Sim, como crianças também, mas é que é menos provável, né? Uma criança não vai curtir o Evangelho. Se uma criança curtir o Evangelho, ela é um espírito muito evoluído. E eu sei que existem crianças que curtem o Evangelho, que gostam dessas coisas. Se você conhece alguma criança assim, escreve aí embaixo. Então, assim, é muito interessante isso, porque a gente está servindo de pré-estrutura para esses espíritos que virão. E aí sim, o Espiritismo será mais difundido e coisa e tal, como todas as doutrinas das religiões que vieram para trazer o bem, que foram perseguidas ao longo dos séculos, né? O cristianismo, quando começou, todo mundo perseguiu o cristianismo, ele quase acabou. E aí, não, isso, vamos voltando ainda. Moisés foi assim, embora Moisés não era muito bonzinho, ele fez muitas coisas boas para a época dele. E ele foi perseguido, blá 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 blá. Aí depois veio Jesus. Jesus não precisa falar, né? Foi perseguido, blá blá blá. O cristianismo quase acabou. Depois veio. Aí depois deturparam o cristianismo, né? A Igreja Católica acabou deturpando. Aí veio a Reforma Protestante, que trouxe os valores morais. Já deturparam de novo a Reforma Protestante. E agora vem o Espiritismo, e o Espiritismo não será deturpado. E ele está vivendo um momento de perseguição praticamente, porque muitas pessoas perseguem, outras não dão a mínima. As pessoas hoje preferem bebida, balada, futebol. Não tenho nada de contra futebol, mas o que eu quero dizer assim, a gente tem que deixar um espaço dentro das nossas vidas para a espiritualidade. Isso é muito importante. Mas assim, nós estamos passando por esse momento, mas em breve vai ocorrer sim também uma expansão do Espiritismo, devido a essas almas nobres que estão reencarnando aqui, muitos extremamente evoluídos que vão sim continuar essa guerra que nós estamos travando, podemos dizer assim, guerra do bem, né? Então eu lembro a vocês que é sempre importante você, duas coisas importantíssimas. A primeira é você não deixar de se espiritualizar. Deixa pelo menos 10, 15, 20 minutos, 1 hora por dia, para você ler uma página do Evangelho, fazer um Evangelho, ver alguma coisa no aplicativo do Espiritismo Raiz, assistir um vídeo no canal maravilhoso do Espiritismo Raiz, né? Sempre que você assistir, reflete sobre aquilo, né? Pensa o que aquilo pode mudar na sua vida. Isso é importante pra caramba, porque não adianta você só assistir, você só ler e não mudar nada, né? Passa a espiritualizar mais a sua vida, porque quando você começa a consumir conteúdos de espiritismo, você passa a ficar mais espiritualizado,
acaba tendo uma ligação maior com o seu anjo da guarda. E a segunda coisa, não menos importante, talvez até mais, é que você divulgue o espiritismo, entendeu? Vai dar alguma coisa de presente, se a pessoa ler, compra um livro espírita, pô. Por mais que esse livro espírita vai dar dinheiro para a federação que está fazendo um monte de coisa, um monte de besteira, né? Federação espírita tá uma bagunça do caramba, só não explica nada, não usa o dinheiro de forma correta, cobram palestras. Por mais que isso esteja acontecendo, pelo menos você induz a pessoa. Bom, vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu falo mesmo, não tô nem aí, não me importo. Eu falo a verdade, não tô aqui para ganhar dinheiro, porque enfim, me dá dinheiro, pelo contrário, me gasta muito. Não tô aqui para agradar ninguém, não me importo para política, não me importo para não sei, não importa. Eu falo mesmo, falei dos videntes lá, tá todo mundo agora me ameaçando, dizendo que vai me processar. Eu não tô nem aí. Pode processar, pode boicotar, pode. Eu falo a verdade, porque eu acho que qualquer um que tá aqui na frente de uma câmera, de uma tela e tem que falar a verdade, né? Quer dizer, tem que falar a verdade e tem que ser sincero, tem que ser justo. Então, assim, por mais que muitas vezes o dinheiro dos livros não vai ser bem utilizado, ainda assim vale a pena que a gente propague a doutrina espírita. Dê um livro, passe um vídeo para aquelas pessoas que estão à sua volta, converse. É claro que a gente sabe que nem todo mundo está pronto, blá 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 blá, mas tenta passar aquela mensagem. Tenta mostrar para as pessoas que o espiritismo existe. Infelizmente, eu vejo muita covardia da parte dos espíritas. Eu vejo muitos espíritas que têm medo, que têm medo de serem perseguidos, de se sentirem mal e que não gostam de falar do espiritismo, mas isso está errado. A gente está aqui por um propósito, além da evolução e a nossa obrigação é realmente fazer a divulgação do espiritismo. Jesus mesmo fala que aquele que ele tiver vergonha dele, que não estiver com ele, também Jesus não vai dar o suporte necessário. E o espiritismo é a melhor representação de Jesus hoje, sem dúvida alguma. Galera, muito obrigado aí. Eu quero saber a opinião de vocês, então escreve aí embaixo de tudo que eu falei, né? E eu quero saber também uma pergunta, né? Eu tô sempre pensando nisso. Quanto da sua semana, quantas horas por semana você vive o espiritismo? Se você vê um vídeo por dia, então dá 7 horas, porque são 7 dias da semana. Se você gasta 10 minutos por dia, então sei lá, dá 1 hora. Claro que não precisa ser exatamente, eu só quero saber mesmo, né? Pô, todos os dias eu assisto um vídeo, eu todo dia leio um pedaço de um livro. Responde o censo aí, censo do Eduardo Sabaga embaixo. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima.